Tô muito esotérico? Não, não está muito esotérico. Fiquei pensando no quanto professores e atores que são sujeitos da mobilização dos saberes, cada um no seu quadrado, e tem gente que mistura, eu conheço um cara que mistura professor com ator, mas enfim, enquanto quanto eles foram sacrificados nesse último ano, né? Não só financeiramente, os atores foram muito prejudicados nesse sentido, mas os professores como um todo, eles ficaram quase que num sistema de tortura, porque eles sabiam que eles tinham que manter as aulas, que se organizar para aquelas aulas, mas ao mesmo tempo tem um conjunto de fatores aí de ordem tecnológica que foi adaptado para um mindset de aula presencial, né? E não uma cabeça de, olha, vamos ressignificar a sala de aula, eu não preciso dar 4 horas de aula seguida, não, eu tenho que dar 4 aulas seguidas, porque o aluno tinha 4 horas na escola, a gente precisa fazer isso. E lógico que deu errado, né? Claro que deu errado. Enfim, para esses sujeitos que são tão importantes, Wellington, como a gente poderia fomentar ou estimular a importância dessas pessoas na nossa sociedade? Porque eu ainda escuto um discurso meio estranho, para não dizer outra palavra, que a arte é algo supérfluo, né? Uhum. E que professor está fazendo a obrigação dele. O professor está acostumado a ser sacrificado. E isso, como é que a gente constrói uma sociedade que se pretende humanitária, solidária, transcendente, tecnológica, enfim, e quebra pontas muito importantes? Olha, eu não, eu vou entrar aqui agora não é ser bola de cristal, mas vamos dizer assim, temperar um pouco a resposta para a sua pergunta a partir de conjecturas, né? O que eu acho que o novo traz, né? E principalmente quando você fala do trabalho, do ofício de ensinar, do professor e tudo mais, ah, eu gosto de voltar para lá para a origem, para o começo, como que a gente começou a entender essa figura do professor, do preceptor, do orientador. Ao mesmo tempo, a gente hoje trazer também os outros saberes que antes não eram considerados muito importantes ou como sendo importantes na construção de uma personalidade de um ser humano e prepará-lo para o mundo, né? Então, eu acho que a gente tem que, quando eu falo em voltar lá para trás, é muito nessa questão da gente não estar sozinho, de você não aprender sozinho, de você ter alguém que provoca, fazendo perguntas. E normalmente a gente tinha a figura do aluno assistindo e o professor falando. Ele fazendo as perguntas para ver se o aluno tinha estudado. Eu acredito que hoje a gente pode ter um aluno que participa mais, trazendo a sua curiosidade e junto com o professor, ouvindo a pergunta de um, a pergunta de outro, a pergunta de outro, e organizando esse fluxo de respostas e conduzindo para um caminho que é uma cocriação. Bonito isso que você falou, porque quer dizer, da autonomia do aluno, do estudante, melhor dizendo, virá o reconhecimento e talvez a liberdade do professor, né? Exato. E haja realmente essa cocriação. Agora a pergunta é: o que esperar do seu projeto de educação lúdica? Olha, o meu projeto de educação lúdica é exatamente criar as condições para que a gente acesse esse tremendo recurso com o qual a gente nasce e que um dia falaram, olha, acabou a brincadeira, agora é sério. Então, vamos reativar isso e vamos colocar isso em prática. Normalmente, quando a gente fala de ludicidade para um adulto, o pessoal fala, o quê? Eu vou brincar? Brincar? Onde já se viu?
Não, a gente não vai brincar de pega-pega, de esconde-esconde. A gente tem que entender e se abrir para ver esses movimentos lúdicos na nossa relação com a vida. Quantos pesquisadores, quantos cientistas não estavam muitas vezes com a resposta, ora aqui, ó, eu estou aqui. E aí, quando ele ia ver, ela mudava de lugar, olha, agora eu estou aqui. E justamente esse jogo de tentativa e erro, de tentar de novo, de ir por um caminho, de ir por outro, a ludicidade está presente em todos esses aspectos da criação ou da descoberta de novos saberes. Então, é nesse sentido que a ludicidade vai nos ajudar a nos libertar um pouco mais da dependência só desta razão aqui e para a gente entender fluxo, movimento, a gente entender, porque são todas abstrações que cada um entende de um jeito e a gente tem que entender pela experiência. Então, não é só aquilo que você lê, não é só aquilo que você escreve, mas é você se dar conta que todo momento aprendizado está acontecendo. Então, é uma mudança de modelo mental mesmo sobre o ensinar. Por exemplo, eu aprendi muito com as crianças que eu visitei. E supostamente eu estava lá não para ensiná-las qualquer coisa, mas para trabalhar com elas e ajudar elas a acessar a capacidade de brincar, de ser criança de novo. E tanto de sabedoria que eu vi ali e que impactou a minha vida. Então, acho que hoje a gente precisa começar se abrir para essa sabedoria ampla, saber, entender de novo a complexidade de que tudo está conectado. Então, para que a gente possa, a partir desta consciência, trabalhar até o específico, o local, trazendo essa consciência de todo e reproduzir o movimento do coração, que é sístole e diástole. Então, nesse momento, é sobre correr o risco, é sobre cair, levantar e continuar andando. E deixar isso combinado, deixar isso acordado. Esse é o compromisso. E nada está perdido. Então, a gente sai um pouco dessa esfera do que o que é certo e o que é o errado, mas vamos muito mais para a experiência de observar e entender com o corpo inteiro o que são os fenômenos, o que são as operações, o que são os projetos, para que a gente possa entender complexidade e dialogar com ela. E eu posso te falar, o diálogo, seja ele pelos números, seja pelas equações, seja pelas fórmulas, é sempre um processo lúdico, como se a gente estivesse brincando de esconde-esconde para descobrir onde foi escondido o que a gente está procurando. Eu não quero soar simplista dessa forma, mas muito pelo contrário, respeitando uma fase da vida da gente que é fundamental, que é a infância, que é onde a gente recebe e está aberto para uma série de saberes e depois conhecimentos que podem marcar a vida da gente para sempre. Então é esse o lance, essa volta, esse retorno a esse estado, a esse modelo mental. E então nós estamos todos co-criando juntos.